Depois como é que eu faço? Bom, gente, começando agora, então, o bate-papo oficialmente, né? Que eu fingi que antes não tinha nada. Obrigado a todo mundo que está aqui hoje. Esse processo aqui ele faz parte da escrita, né? Da construção do nosso novo espetáculo, que vai se chamar O Clube, que tende a estrear no final do primeiro semestre de 2022, aqui em São Paulo. Ele nasceu de uma ideia desse texto que chama O Candidato, que é do Henry Slizer, e é fácil de constar. Eu vou colocar o link para vocês aqui durante o bate-papo no chat, tá? Quem quiser ler depois o conto pode ler. Ele está disponível na internet, num site de uma pessoa que eu não sei quem é. Então, aproveitei, assim, porque o direito autoral é dela, então deixa ela virar com isso. Mas a gente pegou esse texto, a gente vai montar esse espetáculo e a gente convidou algumas pessoas de vários lugares e várias linguagens diferentes da nossa do teatro para poder trazer um ponto de vista sobre a questão do ódio, tendo como base o conto que a gente trouxe como base. Esse conto, resumidamente, para quem não leu, não conhece, é um conto que conta a história de um homem e que recebe a visita de uma pessoa que ele não conhece, e essa pessoa comunica a ele que a partir daquele momento, que ele faz parte de um grupo de pessoas que desejam a morte de outras. São 100 pessoas que desejam a morte de uma pessoa, por algum motivo que nem essa pessoa sabe, e que a partir daquele momento aquela pessoa vai saber disso. E aí o conto se desenrola deste encontro dessas duas pessoas, e eu não posso contar mais nada, porque senão fica uma sacanagem de não ler o texto, mas eu vou colocar para vocês aqui. Então, para hoje, nosso terceiro encontro, a gente convidou o Caio Mendes e a Márcia. Márcia, é Flannery ou Flannery? É Flannery. Ah, Flannery. Então, Márcia Flannery. Para falar para a gente que hoje a Mércia é linguista, professora da escola da Faculdade da Pensilvânia, certo? Da Universidade da Pensilvânia. E é isso, maravilha. Está com a gente hoje aqui, vai trazer o ponto de vista dela, o recorte que ela achar legal sobre essa história, e a gente vai bater um papo. E o Caio é professor de História e coordenador de projeto na escola, que eu não sei o nome. No Colégio Rio Branco. Colégio Rio Branco. E aí também vai trazer esse recorte para a gente. E já demos nossos 5 minutos. Eu vou começar convidando Mércia para falar primeiro, pode ser? Claro, pode ser. Legal. Então, Mércia, bom, você conheceu o conto, você conheceu nossas ideias, você tem contato com essa nossa temática há pelo menos uns 20 dias. O que é que mexeu com você? O que é que você pode trazer para nós, assim, que te explodiu na cabeça quando você teve contato com essa história que a gente vai contar? Olha, eu escrevi do texto, quando eu li, eu fiz uma observação, eu fiz como se fosse um resumo. Eu escrevi sociedade cujos membros desejam e efetivamente causam a morte de pessoas, e escrevi alegoria adequada para o clima de bullying grupal, tribal das mídias sociais. Foi a primeira coisa que eu escrevi aqui. Mas em termos daquilo que eu acho que é uma alegoria muito interessante, né, que pode se fazer muito ao se refletir um pouco nessa linguagem da comunicação digital, né, linguagem que é usada, e eu me preparei para falar um pouquinho mais sobre a importância do estudo da linguagem em relação a esse tema maior do ódio. Eu acho que quando eu falar, talvez a gente possa fazer associações mais específicas, mas, mais uma vez, eu queria agradecer o convite para falar sobre o tema, que é um tema que me interessa bastante, é um tema muito relevante hoje, que tem se tornado cada vez mais relevante atualmente, não é? E quando eu refletia nisso, me interessa não só como foco de pesquisa, mas me interessa também como cidadã, como mulher, como mãe, como professora, não é? Essa questão de como as pessoas manifestam essas expressões de ódio, sobretudo hoje em dia, sobretudo por meio desses canais viabilizados pela internet. E eu acho que um ponto de partida interessante talvez fosse situar a importância da linguagem nesse contexto, porque muitas vezes a gente despercebe ou toma como garantido o fato de que a linguagem faz parte de quase tudo de quase toda atividade que a gente exerce no dia a dia. Quase tudo que se faz no dia a dia é feito ou por meio da linguagem, não é? Às vezes é efetivamente tratado por meio da nossa expressão linguística, tanto mais no caso da manifestação dessas expressões de ódio, porque
muitas vezes é exatamente assim que essa manifestação ocorre, fazendo uso de algum tipo de recurso ou de ferramenta linguística, não é? Seja na interação face a face, seja no caso das interações virtuais, não é? Síncronas, assíncronas. Então, há muito que se faz que vai fazer uso de uma outra expressão, uma expressão de algum recorte, de alguma ferramenta linguística. Todo mundo aqui sabe exatamente o que é que significam letras maiúsculas no texto digital, não é? Todo mundo sabe o que é que significam pontos de exclamação múltiplos numa mensagem também, não é? Então, a gente vai aprendendo a lidar com essas expressões. O repertório que nós temos hoje em dia desses recursos, ele é amplo. E eu comecei a me interessar por essa questão do discurso do ódio com o estudo que eu fazia sobre as histórias de discriminação racial, não é? Então, eu comecei trabalhando esse tipo de expressão de intolerância, e quando eu quis revisitar o tema, eu me dei conta que a internet, ou por melhor dizer, os espaços que a internet cria, se tornou uma espécie de caldeirão, não é? Para uma infinidade de expressões de intolerância. E, obviamente, a internet não é o único veículo que torna isso possível hoje em dia, já que a gente pode fazer tanta coisa boa pela internet, como essa interação que a gente tem aqui. Mas essa variedade de expressões que existe na internet, cobrindo quase todo aspecto da vida na sociedade, ela foi tão significativa para mim, por exemplo, que cada capítulo do livro que eu escrevi tratava de um tipo de discriminação ou de linguagem agressiva específica, não é? Era dirigido para as mulheres, para as Sim. populações indígenas, não é? Eu li, eu estou com ele aqui. Exato, para os membros da comunidade LGBTQ, para pessoas de religiões diferentes, não é isso? E como a linguagem é um fenômeno social e não existe num vácuo, não é? Na verdade, ela é tanto um reflexo como um construto de atores sociais, pessoas que falam e que interagem e que fazem uso da linguagem em momentos sociais específicos, momentos históricos específicos, em contextos sociais específicos. É por isso que quando eu trabalho essa questão da linguagem, uma coisa importante de fazer também é traçar essas linhas de discurso para o que a gente chama de discurso com D maiúsculo, que são essas ideologias, essas ideias que vigoram numa determinada cultura, que nós simplesmente, por sermos membros dessa cultura, reconhecemos. Então, são aquelas velhas linhas que se dizem, não é, contra as populações afrodescendentes, contra as mulheres, contra os indígenas, e por aí vai. E acho que outro aspecto digno de nota nessa consideração sobre a linguagem, o ódio, é como ela se tornou acessível hoje em dia graças mais uma vez, à internet, não é? Então, uma pergunta que as pessoas sempre fazem é se a internet, hoje em dia as pessoas odeiam mais, não é? Ou se hoje em dia nós temos mais acesso a essas expressões porque essas ferramentas que a internet disponibiliza tornaram muito mais fácil transmitir essas expressões para um grupo mais amplo de pessoas, não é? E um detalhe interessante sobre isso é que, como eu digo em algum lugar, é só fazendo uso de uma expressão que vocês mesmos usaram, não é? A internet ela é ótima, ela permite que a gente execute tarefas muito úteis, como nós falávamos antes da nossa conversa, permitiu que nós trabalhássemos e que tivéssemos interações durante essa pandemia, e, por outro lado, permitiu que as pessoas criassem verdadeiros clubes de ódio mesmo, não é? Onde as pessoas partilham dessas ideias e elas encontram pessoas que têm ideias afins e que se dispõem a fazer manifestações muito óbvias, muito diretas, muito contundentes disso, ignorando os efeitos que isso pode ter, não é, sobre os outros, não é? Então, esse aspecto também. E acho que eu vou concluir essa primeira parte do que eu tinha para dizer, citando acho que até uma epígrafe que eu uso no meu livro, é uma declaração que eu achei muito interessante da Eleanor Roosevelt. Ela fala sobre, é uma indagação, na verdade, ela pergunta onde é que começam os direitos humanos, não é? Eu acho que isso também tem tudo a ver com essa questão da linguagem, e como é importante aquilo que a gente diz e a consciência daquilo que nós deveríamos ser sobre o que nós dizemos e as opiniões que nós manifestamos, onde quer que nós, independente do contexto onde nós mantenhamos qualquer tipo de interação. E ela diz que onde é que começam os direitos humanos, né?
E ela diz que os direitos humanos começam exatamente nas fábricas, nas comunidades, o que salienta exatamente esse aspecto. Às vezes a gente pensa em direitos humanos como uma questão internacional, não é? Mas não é bem assim, e que cada um de nós, pelo que diz, pela maneira como diz, como comunica e o que comunica também, tem uma certa participação nisso em manter usar a linguagem de uma maneira que preserve a dignidade dos outros, ou o direito de existir com dignidade dos outros. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer, e eu acho que também há outras questões que a gente talvez pudesse tratar no curso das nossas discussões e das perguntas que talvez surjam. Maravilhoso. Já 200.000 coisas na cabeça. Delícia, delícia. Bom, vou deixar o Caio, então, trazer um pouco das coisas dele e a gente já entra nessa conversa. O que você acha? Que aí vamos todo mundo junto. Pode ser? Bem, a Mércia pegou a atividade mais difícil quando a gente está em sala de aula, que é começar a apresentar o trabalho, né? É sempre o primeiro é que dá o tom, aí você fala, ai meu Deus, e agora? Quem foi muito bem primeiro? Eu tenho que dar conta de depois. Mas, então, em primeiro lugar, agradecer o convite, a presença de todos, é uma honra estar aqui, também poder estar ao lado da Mércia e contribuir aqui para essa conversa. Eu acho que preparei mesmo alguns pontos, assim, talvez pensei algumas palavras, algumas coisas que para mim fazem sentido nessa discussão. Essa também é uma discussão muito cara para mim, eu acho que é muito importante. Eu quis trazer um pouco aqui a minha ótica enquanto professor de história, né? Eu Legal. sou historiador, sou pedagogo, mas não trago aqui tanto a especialidade, né, do historiador. Eu não sou um pesquisador nessas questões nem nada, mas eu sou alguém que tem a grande tarefa de talvez trabalhar no que a gente poderia chamar de divulgação científica, certo? Então eu trato dessas questões muitas vezes com os adolescentes, com as crianças, né? E é uma tarefa muito dura, né? Porque como é que a gente fala sobre o ódio? Como é que a gente entende o ódio, estuda sobre o ódio? Eu acho que a primeira coisa que eu tento trazer para os meus alunos é o quanto é necessário falar sobre, né? Eu acho que todas essas questões que são duras, espinhosas, elas são e devem ser alvo do nosso pensamento. Então, essa história de que futebol não se discute, política não se discute, ou pelo contrário, eu acho que tudo se discute, tudo é alvo e objeto da análise do historiador, né, do pensador, e o historiador, o pensador está sempre buscando partir de uma observação que começa com as palavras mais, né, com as indagações mais simples de o que, por quê, quem, quando, e aí a partir disso vai desbravando outras questões, e eu tenho certeza que a gente tem, quando fala em ódio, alguns momentos da história da humanidade muito claros. Eu acho que talvez o mais que vem à nossa mente em primeiro lugar é a questão da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. E aí a gente pode partir para outras perguntas do tipo como o que aquelas pessoas estavam, né? O que se passava na cabeça daquelas pessoas, ou será que pode voltar a acontecer e tudo mais. Então, eu acho que esse tipo de pergunta, de reflexão, é algo interessante para a gente trazer. Mas queria começar a minha fala aqui trazendo uma linha de raciocínio que é um texto que eu tive contato na faculdade, me marcou profundamente e que eu sempre trago nas reflexões, que se chama Educação após Auschwitz. Ele é um texto de um pensador alemão chamado Theodor Adorno. Ele é um texto de 65, foi publicado em 67, e ele pode ser resumido na primeira linha, que é: a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. A exigência de que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Auschwitz foi o campo de concentração na Polônia, emblemático, um dos cenários dos horrores da Segunda Guerra Mundial. E eu acho essa síntese do Adorno tão maravilhosamente, né, precisa, porque eu acho que é isso, né? Depois, quando você
tem que, professor olha muito para isso, né? Quais vão ser os tópicos, o que a gente vai dar, quais são os nossos objetivos, e eu penso que se a gente for chegando assim na essência, a minha essência é que Auschwitz não se repita. Acho que é para isso que a gente tá aqui, né? E ele traz uma reflexão que é quase um panfleto em relação à educação, né? Ao pensar sobre a educação. E quando eu penso em educação e em história, me vem alguns pontos que eu queria aqui compartilhar com vocês. A primeira delas é a ideia de que o ódio está muito associado a uma ideia do outro, né? Então, eu partiria para pensar essa ideia do outro na história, né? De como os homens se identificam como eles mesmos ou como os seus agrupamentos e quem são esses os outros, né? Isso também é uma coisa que não é recente, então não, né, sempre o homem está em busca, né, de se agregar ali, de formar núcleos, grupos, e essa identificação passa também pelo estabelecimento de quem não é igual a nós, né? Quem são os outros, quem são os diferentes. E aí, se você pega na história da antiguidade, você tem vários trabalhos relacionados à figura do estrangeiro, por exemplo, né? Ou a figura, ou a ideia do banimento de pessoas, né? Quando a gente estuda, por exemplo, o ostracismo, as penalidades que eram estabelecidas para aqueles que cometiam crimes e que tinham como punição o deixar de estar naquela coletividade, né? Então, essa é uma reflexão do quem somos nós e quem são os outros que está presente na história da humanidade em diversos aspectos. Variando em relação às sociedades e o tempo histórico, essa relação com o outro está muito associada com a ideia de violência e de graus de violência. Toda vez que eu também falo sobre violência para meus alunos, inevitavelmente eles trazem a ideia de comparação, né? Então, qual ditadura foi pior? Qual momento foi, né, foi pior? E aí eu trago para eles a ideia de que a violência ela tem esse caráter imensurável, né? Matar um ou matar milhões, a gente está falando de vidas, de indivíduos, e aí quando você parte para uma humanização desses indivíduos, a gente talvez caia numa outra concepção, uma concepção maior e mais abrangente sobre o que é a violência, né? Então, a violência, ela pode estar associada a questões simbólicas, a violência pode estar associada à intolerância, né? A eu não permitir que você seja da maneira como você é, ou como você, né, prefere ser, gosta de ser, e inevitavelmente é. Tem a ver com as perseguições e tem a ver com os extermínios, né? Então, quando a gente chega no exemplo do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial, eu acho que ele é o grande exemplo que fica porque a gente chegou no momento da história da humanidade que você tem uma arquitetura mesmo de poder, de Estado organizada para exterminar pessoas, né? Então, a morte não é novidade, o extermínio não é novidade, mas o arquitetar, né, e a construção desta máquina de matar é algo que talvez tenha sido colocado em prática na sua maneira mais bem acabada, se é que a gente pode colocar dessa forma, né? Então, para trazer para uma outra reflexão que eu também gosto muito de falar com os meus alunos, assim, o que é a história, né? Quando a gente tenta resumir também a história como um todo, a história das sociedades humanas, eu acho que é essa a ideia da gente, são tentativas da gente viver juntos sem nos matar uns aos outros, né? Eu gosto de resumir assim, qualquer lugar ou tempo que você olha para a história, você está vendo um grupo ali tentando conviver junto e tentando não se matar. E a gente chega num momento em que é o contrário que está posto aqui, né? Justamente tendo como objetivo o extermínio, a purificação, a hierarquização dos corpos, das sociedades e tudo mais. E, inevitavelmente, trazendo para o nosso contexto, que é o Brasil, e a realidade que a gente vive e tudo mais, a gente não pode deixar de, né, na minha visão, olhar para um aspecto que é
fundamental, que é o nosso holocausto, talvez o holocausto maior de todos, não só o holocausto dos povos originários, né? A gente vem desse nascimento, né? A nossa história é construída tendo como marco inicial, fundamental, algo que a gente chama de descobrimento, mas é tipo, né? A partir deste genocídio começamos, é um pouco essa ideia, mas mais do que isso, a gente está falando do Holocausto Negro, né, da vinda de milhões de pessoas escravizadas durante 3 séculos. Isso é absolutamente constitutivo de nós, de quem nós somos. E eu acho que olhar para a escravidão é muito fundamental para a gente entender o ódio, porque ela traz algo que, na minha concepção, é importante para a gente analisar as estruturas, né? O Nando começou a fala aqui trazendo um pouco dessa ideia de que eles estão interessados no mecanismo, no método, em como que o ódio opera. E para mim, algo que é fundamental para a escravidão, para a gente entender isso, é a ideia da coisificação, né? Da desumanização. Então, essas pessoas, os escravizados, e a gente tem preferido, historiadores atuais têm preferido usar o termo escravizados, ao contrário de escravos, justamente para, né, não, pela linguagem, como a Mércia coloca como tão importante, não fazer mais um apagamento, né? Então são pessoas que foram escravizadas, e um escravo não nasce escravo, né? Alguém é colocado na condição de escravo, então, e é muito difícil a gente compreender e fazer com que crianças, adolescentes, adultos compreendam o real significado da escravização, do que é ser escravizado. Porque escravizado é você tirar tudo o que há de humanidade, é você coisificar, é você se entender como coisa. E quando você passa a entender essa lógica, ou estar mais próximo dessa lógica de que é uma pessoa que é considerada coisa, aí você começa a entender a lógica da escravidão e de todas as atrocidades que foram feitas, né? Então, o racismo está imbricado nisso, né? As lógicas de tipo comprar, vender, torturar, descartar, exterminar, ela fica muito mais compreensível quando você trata não de uma pessoa, mas de uma coisa, né? Então, eu acho que o ódio caminha por esse caminho de desumanização e de coisificação. E aí, por fim, eu trago a ideia, que está muito associado com isso, de reflexões que muitos sociólogos que estudam a morte trazem, relacionada como se fosse uma espécie de uma economia da morte, né? No sentido de, quando a gente discute até o conceito de igualdade, né? De todos somos iguais, e os direitos humanos, como a Mércia mencionou, trazem essa perspectiva, né? De tipo, o ser humano enquanto indivíduo, aquilo que vale para todos, etc. e tal. No entanto, e o primeiro direito humano trata da questão da vida, né? Todo ser humano tem direito à vida, mas a gente está falando de uma economia de vidas, em que algumas vidas valem menos ou quase nada e outras valem mais, né? Então, quem são essas vidas que valem nada? Quem são essas vidas absolutamente descartáveis? Quem são essas vidas que geralmente estão na mira, né, desse ódio, desse discurso do ódio, e que não provoca nenhum tipo de afetação, né, no sentido de morreu 1, 10 mil, milhões, 600 mil, são vidas que não importam, né? Então, de novo, quando a gente olha pela lógica da coisificação dessas pessoas tornadas coisas, a gente consegue compreender um pouco melhor. Acho que é isso para começar aqui nossa conversa. Ok. Vocês estão me ouvindo? Muito bom. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim, tá. sim. Bem, pessoal, antes de a gente começar as perguntas, eu queria só também já deixar 2 provocações com os nossos companheiros. Um para a Mércia e um para o Caio. Da Mércia, a provocação é a seguinte: nessas pesquisas que a gente tem feito com relação aos grupos de ódio, existe uma relação com
existe sempre uma relação com as palavras, no sentido de que uma coisa que elas sempre defendem, boa parte delas, especialmente quando a gente trata do racismo, é que tipo, a palavra não importa, o que importa é a intenção por trás dela. Ou com a homofobia, do tipo, não importa se eu estou te chamando de viado, o importante é isso é agressivo ou não, porque o outro chama de viado e o lugar da palavra, meio que eu queria uma reflexão um pouco sobre isso, o lugar da palavra e a intenção por trás dela, o que importa, o que não importa. E com relação ao Caio, também mesmo dentro desses grupos, tem uma questão que é muito clara, que é uma necessidade de manipulação da história. Se você vai pensar, por exemplo, todos esses grupos, esses gabinetes do ódio no mundo afora, não só o nosso, existe uma necessidade muito grande de manipular a história. Tipo, não existiu a ditadura, o fascismo era de esquerda, ou uma série de questões, não só nisso, como milhões de outras questões. E queria saber um pouco sobre por que essa importância tão grande de manipulação da história dentro de um contexto de ódio, assim, por que é tão fundamental se manipular essa história? Essas são as duas primeiras provocações, vocês falam quando vocês quiserem. Eu posso começar, Caio, se você não se importar. Bom, então, o Caio falou sobre aspectos muito interessantes que têm a ver com a própria estrutura do que a gente chama de discurso do ódio, né? Porque, por definição, o discurso do ódio é uma expressão que visa difamar ou humilhar pessoas e que é baseada exatamente nessa intolerância à diferença, seja a diferença por identidade sexual, identidade de gênero, de raça, classe, etc. Não é? Então, é exatamente, o Caio tocou em muitos desses pontos que têm a ver exatamente com essa questão de onde é que surge essa expressão, de onde é que surge esse ódio. E a gente pode dizer, então, que desde que a organização social, desde sempre, que deve ter havido ódio e expressão de discurso de ódio, considerando que sempre houve diferença, não é? E que esse discurso ele é exatamente baseado nessa expressão, nessa intolerância, essa diferença. Em relação ao uso das palavras, independente das intenções, o que nós dissemos e como nós dissemos pode ferir as pessoas. Então, essa história de que eu não tive a intenção de magoar, ela pode servir ao propósito, pode servir a quem diz, não é? Mas, efetivamente, ela causa danos, as nossas ações causam danos, as nossas ações, inclusive, podem ser violentas ou agressivas verbalmente, porque as palavras, elas têm poder, como alguém, me lembro que na época que eu fazia doutorado, alguém uma vez me disse, cuidado com o que você diz, Mércia, porque as palavras têm poder, e elas têm poder no sentido que elas têm essa capacidade de causar impressões, de fazer as pessoas se sentirem de uma determinada forma, não é? E, às vezes, isso tem consequências que são muito duradouras. Inclusive, como a gente sabe, a própria lei, se a lei, quando ela funciona, ela mostra isso, não é? A gente pode até entrar em situações muito delicadas pelo que diz. Então, essa ideia de intenção, de intencionar ou não intencionar ferir alguém, ela é um tanto quanto irrelevante em termos efetivos, porque o que você diz tem o poder de ferir a pessoa que recebe as suas palavras. Então, importa sim o que você diz, como você diz, onde você diz e quando você diz. Acho que essa seria a minha resposta em princípio. É muito louco. Desculpa, pode falar. Não, só um complemento. E é possível, e como se opera, por exemplo, o fato de que muitas pessoas destilam e trabalham com ódio sem usar as palavras que efetivamente são dentro de uma, sem ser direto. Pois é, tipo, você tem um mecanismo hoje também de ver determinados grupos que legalmente não é nada fora você não consegue, em termos de detectar na linguagem, nada que tem nada efetivamente, oficialmente de ódio, mas eu podia dizer visivelmente... um ódio sofisticado, uma maneira de falar, que isso mas sabe,
É interessante essa proposta, Helder. Eu acho que é porque, mesmo no caso da linguagem, não é? Como é que eu manifesto? Existem vários recursos que permitem que eu me comunique, não é? Existem gestos, então eu posso fazer um gesto que seja incrivelmente ofensivo, não é? Todos nós sabemos, por sermos de culturas específicas, sabemos que gestos podemos fazer ou não podemos fazer, porque eles podem ser incrivelmente ofensivos, não é? Então, a comunicação, ela se dá não só por uso das palavras, mas existe uma série de outros recursos que eu posso utilizar com o objetivo de começar de comunicar as minhas ideias, seja o olhar, seja a maneira como eu trato uma pessoa. Eu posso demonstrar extrema aversão à pessoa com quem eu estou interagindo sem dizer nada. Não posso. Nós sabemos que existe maneira de fazer isso, como eu me coloco em relação à pessoa, para onde eu olho, a expressão facial que eu faço. Então, eu acho que tem muito a ver com o fato de que a linguagem, a comunicação, ela não é necessariamente e simplesmente, exclusivamente fundamentada na palavra, não é na palavra oral ou na palavra escrita. Existem muitos outros recursos que a gente usa e com os quais a gente comunica, não é? E no caso específico da linguagem agressiva, eu posso ser irônica, não é? Eu posso utilizar gestos, eu posso, se for na linguagem virtual, eu sei que eu posso fazer uso de recursos visuais, eu posso usar as chamadas memes, eu posso fazer uma série de outras coisas que vão conferir, que vão transmitir aquela mensagem, vão ter o mesmo peso, não é? Todo mundo conhece o ditado popular, de acordo com o qual há palavras, há ações que valem mais do que palavras, não é? Ou olhares, ou imagens. Então, a gente sabe que existem muitos outros recursos que não são necessariamente, ou que não dependem exclusivamente da palavra em si mesma para comunicar uma mensagem, seja qual for, seja uma mensagem de amor profundo ou de ódio absoluto, não é? Vou deixar o Caio falar, depois eu tenho uma pergunta já amarrada para você também. É só fazendo um comentário ao que a mestra coloca aqui, também do ponto de vista histórico, assim, a gente consegue fazer muitas análises partindo não só dos discursos, né, verbais, mas a gente também vê a importância dos símbolos, né, dos gestos e de como isso gera, enfim, comunicação e poder, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui, basicamente, é a questão do poder, e esse tipo de reflexão ela é muito interessante para a gente conseguir compreender melhor a noção de estrutura, né? Aquilo que hoje a gente vem falando cada vez mais sobre a noção de o racismo estrutural. Então, o racismo estrutural é aquele racismo que está entranhado de tal forma na sociedade que ele não está só nas palavras. Ele está nos gestos, ele está na forma de andar, ele está na forma de olhar para os outros. Então, quando a gente fala que uma pessoa negra, ao entrar numa loja, passa a ser observada pelos seguranças, isso é racismo, né? Isso é um racismo entranhado na sociedade de tal forma que até mesmo o segurança pode ser negro, pode estar fazendo aquilo, e aí a gente tem várias camadas de entendimento, né, sobre a negritude, identidade, reprodução das práticas sociais e tudo mais que estão nesse caldo que é a sociedade. Então, e de novo, trazendo aquela perspectiva inicial, né, de que a gente tem que falar sobre isso, e aqui a gente está, né, às 7h30 da noite conversando sobre o ódio, e eu acho que isso é bastante importante, porque enquanto o Brasil não falar claramente sobre escravidão, sobre racismo, sobre ditadura, né, sobre as suas mazelas, a gente não vai conseguir superá-las, né? A gente precisa falar sobre isso para avançar. E respondendo à pergunta do Helder, eu acho que eu começaria respondendo a ideia assim de uma desconstrução sobre essa ideia da história ou do discurso histórico, em primeiro lugar, para entender o quanto isso é uma criação, né? Todo discurso histórico ele parte dessa perspectiva de que é um recorte, de que são agentes, né? De que são ali
pessoas que estão fazendo uma determinada seleção de acontecimentos e contando uma determinada versão, né? A grande diferença é que a gente não consegue, a gente tem uma ciência por trás. Quando a gente trata de historiadores, eles têm um método e eles vão atrás das evidências e dos fatos, e daí você tem uma versão oficial, digamos assim, né? Baseado em pressupostos científicos. Então, não é para relativizar do tipo, então, se é um discurso, cada um faz a sua história, mas é no sentido de que as histórias elas podem ser contadas de acordo com diferentes perspectivas. Então, e para esses grupos, eles estão operando dentro dessa lógica, né? E isso também não é novo. Então, se você pega, por exemplo, o fascismo italiano, ele vai buscar elementos para fundamentar a sua existência e vai lá no passado italiano do Império Romano, né? Então, olha como fomos grandiosos no Império Romano, logo, né, a nossa natureza é a grandiosidade, o domínio e etc e tal. Então, é uma seleção, né, de uma história, de uma narrativa para contar tudo isso. E isso é objeto de disputa, né? Então, os grupos estão sempre tensionando e disputando para ver quem é que vai contar essas histórias. E eu acho que isso que a gente está assistindo agora vem de um grande avanço ocorrido no século XX, e isso em termos historiográficos é bastante recente, né? Então, assim, é a partir da metade do século XX que a gente tem uma perspectiva histórica que olha, por exemplo, para os operários, para as mulheres, né? Para os indígenas e tudo mais, e isso está ficando cada vez mais crescente no sentido de que a gente não, a gente está revendo algumas bases e alguns tópicos fundamentais da nossa história, né? Então, assim, não tem mais como a gente olhar para o nosso passado e relativizar a escravidão, não tem mais como relativizar o impacto da colonização, não tem mais como, né? Isso está visível no que a gente está vendo hoje. Então, durante muito tempo, a história oficial do Brasil caminhava na ideia, né, de o país da miscigenação, do encontro das raças, em que abaixo dos trópicos todos são felizes, é uma grande festa, etc. e tal. E isso fica cada vez menos, tem cada vez menos espaço para esse discurso operar com, enfim, sem resistências, né? Então, essa ideia de que a ditadura não ocorreu vem enfrentando cada vez mais resistências e cada vez mais cobranças no sentido, né, de tipo, a nossa Comissão Nacional da Verdade é extremamente recente, gente. Isso é assim, a abertura dos arquivos, entendeu? É uma história a ser contada agora, então vai vir muita coisa por aí, né, esperando viver numa continuidade democrática de incentivo à pesquisa, de se esperar que a gente tenha um avanço muito grande em relação à nossa história recente, entender o que aconteceu, como é essa nova república e tudo mais. E isso gera tensionamentos nesses grupos que não querem que essa história seja contada dessa forma. Então, eu vou inverter, vou começar com o Caio, então. Pegando a coisificação. É muito louco, você estava contando, você estava falando sobre Auschwitz, falando sobre um paralelo com essa coisa da escravização, né? Eu estava, coincidentemente, lendo uma das primeiras pessoas que eu li é uma alemã que fala sobre ódio num contexto alemão. E eu tive na Alemanha alguns anos atrás, antes da pandemia. E é muito diferente o fato como a gente lida com o nosso holocausto, tá? E o holocausto deles. Eu sou de Minas Gerais. E Ouro Preto é uma cidade que ela representa muito do marco escravagista, escravizador do Brasil. Então, existe uma cultura de se ir a Ouro Preto para entrar nas senzalas, e essas senzalas elas são objetos de brincadeira. Grande parte das pessoas que vão lá, se pudessem pegar o chicote e bater nas outras pessoas, como um exercício de estou entrando na loja da ReHap para comprar um brinquedo e jogar a bola no outro, isso acontece. Isso não é uma, né, duas. Se entra em mina para a gente poder estudar como as pessoas viviam lá dentro dessas minas, é uma relação diferente que os alemães têm. Quando eu estive na Alemanha, o pouco que eu consegui ver
é uma relação extremamente o tempo todo de vamos aprender com nossos erros que foram basais para a população do mundo, assim, criamos um elemento histórico, um marco histórico muito importante para o mal e vamos tentar nunca mais repeti-lo. E a gente caminha para um lado diferente. Esse é o ponto que eu lembrei quando você foi falando. Mas sobre a coisificação, que aí é um ponto que eu queria te perguntar. Você que está em sala de aula e está com uma geração nova que vem com várias coisas que eles ganharam que a gente não tinha, né? Isso é um ponto bom. Ao mesmo tempo, é uma coisa que eu fico pensando o seguinte, das coisas que eu tenho lido, a coisa da necessidade do acesso ao outro é muito rápido. Assim, a internet possibilitou que você tenha acesso direto ao seu objeto. E a gente fala muito que essa proximidade é necessária para que você odeie. A gente fala assim, né? A gente leu bastante. Então, assim, um contraponto à coisificação de que a gente está dissociando a pessoa, né, o ser humano daquilo, e talvez, historicamente falando, a gente pode falar que assim, existiam barreiras políticas, assim, a pessoa não conseguia falar com uma outra do Japão, então você tinha um ódio meio que operado sobre quem era o japonês, ou quem era o russo, ou quem era o socialista. Né? Assim, essas coisas tinham barreiras. Com essas barreiras dissolvidas, você consegue ir direto. Ao mesmo tempo que essa coisificação ainda existe, porque uma vez que você é só um computador, né, essa barreira não opera. Como que você vê hoje as pessoas que você dá aula, como eles lidam com o fato desse acesso estar fácil, e se historicamente essa construção do acesso nos últimos, como você disse, uma história recente, né, 1980 para cá, né, com a explosão da internet, como que isso pode um pouco contradizer a coisa da coisificação. Nós não só coisificamos coisas que não tinham, assim, deixa eu ver se eu fico mais claro, nós despersonificamos coisas, assim, a gente pode falar do negro, do não sei o quê, mas hoje você vai na pessoa que você odeia. Se isso historicamente existiu, se você lembra de alguma coisa assim, desse discurso mais direto, ou se não, isso é um fenômeno mais recente. Faz sentido o que eu falei? Eu acho que faz, que é difícil, assim, vou tentar repensar aqui junto com você. Eu acho que talvez eu começaria respondendo sua pergunta, estabelecendo assim, de que existe uma despersonalização, assim, né, essa coisa de estarmos virtualmente, somos telas, e daí você tem a questão do anonimato, e, né, enfim, toca um botão e desconecta e tudo mais. No entanto, eu acho que a internet, ela traz uma questão que é uma polifonia, assim, né? Então, assim, você tem muitas vozes, e daí você está num debate ali entre muitas vozes, e esse conflito é a partir dessas vozes, né? Você está operando nisso, seja no que a Mércia está colocando, né? Você põe tudo em caps lock, usa as palavras de mais baixo calão que você quer usar para ofender e tudo mais, aí o outro responde ou te bloqueia, etc. Mas, enfim, existe ali uma relação talvez de um diálogo, ou, enfim, sujeitos que estão na dinâmica da comunicação, né? E quando eu trago a ideia da coisificação dentro da perspectiva aqui da escravidão, é como se um deles estivesse fora desse circuito. É tipo a coisa no sentido de o pacote, o que não tem voz, não tem fala, não tem discussão, não tem rebater, não tem, entende? Ele é despersonalizado nesse sentido de estar completamente ausente da dinâmica do debate, entende? Então, até, assim, difícil da gente conseguir compreender, muitas vezes, algumas dinâmicas da escravidão, porque você não consegue imaginar alguém, né, tipo, sei lá, pode ser uma pergunta tão ingênua, assim, de tipo,
mas, sei lá, o senhor não percebia que o escravo estava triste, ou que estava, né, ou que estava doendo, ou ele não, isso ou aquilo, mas daí você de novo está operando na lógica de indivíduos e você tendo uma consideração pelo outro enquanto uma pessoa igual a você. E Sim. não era isso que estava sendo, né, colocado ali. Um dos exemplos muito claros que para mim deu um clique assim na hora que eu estava estudando sobre isso na faculdade, inclusive eu tenho um grande colega aqui que está participando, e foi uma professora, Miriam Dolnikoff, do História do Brasil, e ela fala sobre alguns debates que os fazendeiros tiveram na época do Brasil Imperial e tudo mais, e uma delas é, sim, indignados com determinada questão que o Dom Pedro queria legislar em relação aos escravos, né, a posse dos escravos. E a discussão das pessoas era essa, de tipo, o Estado vai legislar sobre a minha vaca? Faz sentido o Estado, entendeu? Tipo, é minha propriedade, é minha posse, não faz sentido algum você se meter nisso que é um objeto meu e que eu disponho da maneira como eu quiser, entende? Que é um objeto, né? Exato. É Então, comparável à vaca. exato. E quando a gente pega os registros, é isso, são tantas peças, né? São tantas peças macho, tantas peças fêmea. É muito duro a gente olhar para os registros históricos da escravidão, mas também muito esclarecedor, porque quando você começa a entender a lógica, né, do mercado de escravos, aí que começa a fazer sentido, né? O mercado de escravos, a disposição das peças, o olhar os dentes, né, aí você consegue Sim. entender que você não está falando dentro da lógica da humanidade. Então não tem assim, eles lutavam pelos seus direitos, não tem a ideia nem de que eles teriam voz, nem de que conseguiriam ter direitos, nem de... É uma luta. A luta contra a escravidão e o racismo é, primeiro, a luta pela existência, pelo direito de ser reconhecido como gente. Você pegou um ponto que você falou do mercado da morte, né? Assim, naquele momento. E aí você fala outra vez sobre mercado. E aí eu lembro do nosso último encontro que a gente falou muito sobre mercado. E o mercado, a primeira pessoa que veio falar com a gente é uma pessoa de mercado, é um publicitário. E existe um mercado do ódio. Uma dessas coisas que essa alemã que escreve fala, que ela fala que a grande parte dos movimentos de ódio eles foram fabricados. Eles não são espontâneos, né? Assim, da mesma forma que não foi espontâneo a escravização de negros, ela foi um mercado estruturado, assim como Auschwitz foi um movimento governamental e assim é diferente mesmo, que foi assim, vamos botar a máquina do governo a favor. Existia assim, um mercado para fazer isso, assim como existia um mercado egípcio para poder coletar outras pessoas, e existe um mercado hoje, que é o mercado do ódio, que a gente existe dentro, que opera dentro da internet. Politicamente, hoje falando, existe a segmentação, né? Nós estamos no momento de segmentação, mas ele já opera há bastante tempo desde que o recurso foi colocado, né? Fazendo um paralelo ao que você falou. Hoje se comercializa likes, se comercializa seguidores. E aí uma ressignificação, por exemplo, onde você tem 2 milhões de seguidores, que são potencialmente 2 milhões de pessoas dispostas a te odiar, por um discurso contrário, por uma tentativa de manter pura a ideia que ela tem de que você é só aquilo, né? E aí eu estou só com o relacionamento que você falou, porque minha cabeça fica louca. Mas esse mercado, sim, ele opera ainda hoje, mas ele é histórico, né? Se você for pegar nas civilizações, você vai vendo como isso é esse mercado que é violento e ao mesmo tempo do ódio e ao mesmo tempo essas coisas todas, né? Deixa eu só dar uma coisa para a Mércia, posso? Pode. Pessoal, também avisando que para quem está participando, que as perguntas já estão abertas, então quem quiser perguntar, pode perguntar. Se vocês quiserem perguntar diretamente, pode abrir a câmera e perguntar, e simplesmente o microfone, mas caso não se sinta à vontade, também é possível deixar as perguntas no bate-papo que a gente vai ler. Então, fiquem à vontade para perguntar. Ok, Nando. Eu vou te fazer a pergunta pegando no que você falou, mas indo para um caminho que, enfim, tem a ver com a montagem do espetáculo. A linguagem ela acontece, sim, em polifônica, como diz Caio, né?
ela vem de vários lugares. Mas eu vejo que a linguagem na internet, o discurso de ódio, ele tem um certo parâmetro, ele vem, pelo menos do tempo que eu tenho estudando para cá, ele vem acontecendo cada vez mais de um certo jeito. Ele acontece muito pela linguagem escrita. Não sei se na sua pesquisa é isso que eu queria saber. Você começou em 2000, né? A coisa do livro você coloca lá. Mas que você viu para cá. Essa é uma linguagem que tem sido cada vez mais direta, apesar de você ter também discursos longos, pessoas que têm uma defesa enorme, assim, mas ela é muito mais efetiva e mais anônima quando ela é textual. As pessoas, quando fazem discursos de ódio por vídeo, elas tendem a criar alguma maneira com que você, na sua linguagem que a gente está fazendo aqui agora, meio que seja próximo daquela que eu faria pessoalmente. Então, até alguém escreveu aqui, desculpa a quem se sentiu ofendido. Eu já vi isso muito em discurso verbal e de vídeo, mas isso não vem em texto. O discurso do texto, da linguagem, que você falou assim, caps lock, imagens mesmo, o ícone, o emoji, que são coisas que nasceram, né, na década de 80 para cá, elas fazem com que a palavra tenha um poder de ser faca, como ela existe, né? Assim, a palavra, para mim, que é o que eu me interesso muito, é que ela tem um poder de ser faca que atravessa. Ela não tem curva. Então, quando eu te falo X, é X. Né? Aí a intenção, eu não quis ter essa intenção, é uma tentativa sua de justificar aquilo que você disse que a palavra concretizou. Mas, enquanto linguagem, o que eu vejo de ódio, ela se estabelece muito na coisa da escrita. O que você viu nesses tempos todos e o que seria uma linguagem que a gente poderia transpor para o nosso espetáculo, por exemplo, para chegar próximo dessa linguagem do ódio? Ótima pergunta. Eu acho que tem muito do que o Caio falou, tem a ver com a pergunta que você fez para ele também. Eu acho que tem um pouquinho a ver com essa questão da expressão do ódio por essa linguagem digital, nessa comunicação digital, essa questão do distanciamento, não é? Por que é que muitos afirmam que é mais fácil, que as pessoas são mais propensas a expor e a expor essas ideias que são absolutamente negativas do outro, que são absolutamente tabu, não é? Que se talvez não dissesse se você estivesse diante da outra pessoa, por que fazem isso no contexto da internet? Então, muitas pessoas sugerem que essa remoção do contato imediato, da presença do outro, cria nas pessoas essa falsa impressão, esse falso conforto, não é? Para que elas emitam toda e qualquer ideia negativa que elas têm. Então, tem esse aspecto também da remoção do contato imediato, da questão da presença imediata do outro. Não é? Então, essa questão do distanciamento, que é fundamental quando as pessoas querem exprimir ideias que são negativas. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com algo que o Caio falou, que foi a questão da coisificação. Porque, por exemplo, nas análises que eu faço ao longo dos capítulos do meu livro, por exemplo, quando as pessoas emitem expressões discriminatórias, muitas dessas expressões são expressões que distanciam a outra pessoa, que coisificam o outro. Mas isso é óbvio, tem muito a ver com isso que a gente acabou de dizer também, que a internet torna mais fácil esse tipo de manifestação, porque você não vê o outro, não é? É muito menos fácil ou propício, talvez, estabelecer empatia com as pessoas por meio dessa cena virtual, sobretudo quando não se vê o outro, não é? Eu não sei se eu já falei isso na minha introdução, mas um estudante de Oxford comentou, eu falei isso para o CEO, acho que era o ex-CEO da Google, que essa combinação entre anonimato e tempo livre, não é? Ela é muito perigosa, e de fato é isso que a gente tem visto, mas tem muito a ver com essa questão da remoção da presença do outro. E eu falei sobre as letras maiúsculas, eu acho que eu falei sobre os pontos de exclamação múltiplos, mas eu garanto que hoje em dia, que amanhã, que ontem, surgiram ou vão surgir outras expressões que se conformam num determinado contexto, não é? Que são muito eficazes para transmitir determinadas ideias. As pessoas que interagem nesses conceitos, nesses contextos, sabem exatamente como é que usam essa linguagem, sabem o que ela significa, conseguem apreender esses discursos, não é? Então, eu acho muito interessante observar as notícias no Instagram e os comentários. Desde que eu comecei a fazer pesquisa, me interessa imediatamente verificar os comentários, a maneira como as pessoas conseguem absorver ou fazer referências que
francamente, se você não participar daquele diálogo, se você não conhecer aquela história, vai ficar muito difícil de apreender. Então, é porque a linguagem ela é muito enraizada no contexto, não é? Então, é difícil formular uma linguagem que talvez transmita essas noções, desconsiderando o contexto. Porque a linguagem tem muito a ver com isso, com o momento atual, né? O que se diz hoje sobre a política brasileira, o que se diz hoje, né, nessas curtas e diretas mensagens que você mencionou, talvez elas não fizessem muito sentido se a gente estivesse lendo há um ano atrás, não é? Há um ano, por exemplo. Então, tem muito a ver com esse enraizamento no contexto imediato, eu acho. Eu fico, quando você fala, Fio, eu lembro muito assim, eu montei um espetáculo que a ideia era fazer um texto todo com 145 caracteres, todas as linhas tinham que ter isso. Uhum. E aí, depois, no processo, eu falei, vai ficar muito chato. E aí eu fui entendendo, na pesquisa, que a gente se habituou a escrever de forma rápida. As palavras estão cada vez mais condensadas. O você que vira um VC, em inglês também escreve muito com número e letra, né? Uhum. Skate, você, e aí tem uma hora que você vai entrando num lugar que ele fica muito da simbologia da palavra, assim, de quem é dessa linguagem, entende muito rápido. Você não consegue apreender se você não partilha daquilo ali, se você se perde, você não vai conseguir capturar essa linguagem, não é? E isso tem muito a ver também com esse caráter da linguagem, ela ser baseada nesse contexto imediato, no fato de que é aquilo que nós usamos quando você falou sobre o texto que você criou. Se você tivesse criado esse texto, há livros, né? Eu vejo alguns livros, até algum livro recente, acho que era para pré-adolescentes. Era um livro elaborado completamente por meio, como se as pessoas estivessem trocando mensagens. Isso agora, muitas das expressões, muito das abreviações já não fazem mais sentido, não é? Porque é uma linguagem muito dinâmica, é uma linguagem que se renova com uma facilidade impressionante. Talvez esse caráter dessa rapidez com que essa comunicação ocorre, ela também seja propícia para a expressão para esse sentimento que muitas pessoas têm de mal-estar quando interagem virtualmente, não é? Quando fazem uso. Quantos de nós não nos sentimos, às vezes, mal compreendidos ou não compreendemos a mensagem do outro por causa exatamente dessa falta de confirmação? Porque, às vezes, simplesmente você está diante de outra pessoa, você consegue, talvez, ter uma ideia, não é? Uma noção da intenção da pessoa, e que, às vezes, nem sempre é fácil capturar de modo completo quando duas pessoas estão ausentes e interagem simplesmente por meio desses recursos virtuais, não é? Muito bem. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? De Caio para Mércia, de Mércia para Caio? Bem, pessoal, perguntas, de qualquer forma, só fazendo um pequeno comentário. Mércia, como é que você vê, por exemplo, esses elementos de comunicação que dentro não sei se até que ponto você estudou isso ou não, que esses grupos de extrema direita têm, por exemplo, no Brasil, recentemente a gente teve um certo escândalo por conta que um cara que chamava Fábio Van Garten, que era um secretário de alguma coisa do governo, foi para uma audiência no Congresso Nacional, e ele fez um gesto específico que somente as pessoas do movimento do movimento de supremacia branca conseguiam entender. Sim. Né? O tal do dog whistle, né, que eles chamam em inglês. E como é que você vê essa questão do dog whistle? Assim, se você estudou alguma coisa sobre isso, ou dentro desse contexto de ódio e de comunicação e tal? Isso, uma outra palavra que o Caio usou com frequência, que me fez pensar nessa questão da comunicação, me fez pensar, inclusive, na primeira pergunta que você me fez, foi a questão do poder, não é? Muito disso tem a ver do poder. Lembram do ex-secretário de Cultura que falou
uma série de palavras que fez uma citação direta do discurso Ao de um Goebbels. certo nazista conhecido. Lembram da música que tocava no background, não é? Na música? Lembram das imagens de fundo? Quer dizer, há um universo de símbolos, de recursos que as pessoas podem usar que tem um peso impressionante. Para vocês que são atores, que trabalham com teatro, a expressão facial daquele cidadão era incrivelmente assustadora. Sim, não é? Então, eram muito mais recursos que se usavam, além das conexões diretas que talvez pudessem ser feitas com o texto, né? Uma citação direta de um nazista. Então, existe também essa questão do poder e de quem diz o quê. É por isso que hoje, quando se fala sobre o poder que as pessoas têm, as figuras em posição de poder das nossas respectivas sociedades, isso não é só aí no Brasil, não, aqui nos Estados Unidos também, há repercussões muito graves para o que pessoas que ocupam posições de poder dizem e como dizem, não é? Porque uma coisa é você se encontrar no conforto da sua casa, fazendo as declarações que você quer, e outra coisa é você estar na rua e ser alvo de uma ação violenta, que vai um pouquinho violenta física, não é, que pode ferir a sua integridade física, porque há pessoas que acompanham ou seguem o que você diz na sua conta do Twitter, ou do Facebook, ou do Instagram, ou do que é que seja, ouviram você dizer e o que foi que elas se sentiram inspiradas a fazer graças às suas palavras. Então, eu acho que tem tudo a ver também com as figuras, porque, mais uma vez, a comunicação, a interação, ela depende muito mais do que o que eu digo, depende da pessoa com quem eu falo, depende do que eu digo, de quando eu digo, etc. Então, há vários elementos que contribuem para o peso daquilo que uma pessoa diz, não é? Perfeito. Diga, Caio. Não, eu queria entrar aqui nesse assunto trazendo uma reflexão a partir do que vocês estão colocando, né? Eu já me peguei assim pensando durante muito tempo, falando, nossa, que loucura isso que a gente está vivendo, né? Porque a gente tem assim jornalistas e pessoas que estão dedicadas a ficar o tempo todo cobrindo o Twitter e as contas das pessoas do governo, porque os governantes governam por meio do Twitter, né? Então é a declaração que um fez, a notícia que um colocou, as notas de repúdio, as famosas notas de repúdio que vão surgindo por meio de declarações no Twitter, isso não era comum, né? A gente ter o print ali do Twitter estampado no Jornal Nacional para dizer, olha, o fulano de tal se pronunciou oficialmente, e eu acho que isso dá uma noção de como as redes sociais o peso que elas ganharam e que elas têm na nossa contemporaneidade, né? Na maneira como não é mais um assunto paralelo, assim, né? Não é algo que, olha, e também as redes sociais. Não, as redes sociais e a virtualidade, elas estão inseridas completamente na nossa realidade, e as coisas que você faz e que, né, o presidente faz no ambiente virtual impactam diretamente a nossa vida na realidade, né? No material, no concreto. Então, isso é algo bastante interessante de ser analisado e uma mudança muito rápida que a gente assistiu e que talvez não tenha compreendido. E muito interessante também, você em algum momento mencionou, né, Nando, que conversou com pais de crianças, tal. E isso é uma questão para, né, adultos que educam crianças passarem a entender, porque as redes sociais, eu estou aqui com a Camila também, que é minha colega e também educadora, então, assim, a gente precisa criar crianças para que elas, desde muito pequenas e cada vez mais cedo, entendam o que é a internet, o que é o ambiente virtual e o quanto a gente está falando de algo que existe um registro ali quase né, feito na pedra, assim, aquilo ali não vai se apagar. Então, existe uma... Né? Quantas vezes a gente está acompanhando polêmicas também que vem assim, de tipo, Nando, mas olha aqui, ó, em 2005 eu tenho print aqui do que você falou e do que você pensou, né? Então é um grande memorial também de tudo que você já publicou e, né, da maneira como você
se expressa e viu e fala, então ganha outras dimensões. Eu acho isso algo interessante de se analisar. Mas um outro ponto que eu queria trazer, que me veio à mente quando a Mércia estava falando, é também a própria noção que essa sociedade, que a nossa sociedade dá para a palavra, né? Tanto para a palavra escrita quanto para a palavra falada. Isso também não é algo natural, isso é algo histórico, é uma construção histórica. Então, quando a gente olha em perspectiva histórica, a gente vê... Vou pegar um exemplo de quando eu dou aula sobre 7º ano, história medieval. Aí a gente fala sobre os cavaleiros e os juramentos e tudo mais, e eles não conseguem compreender muito essa lógica do tipo, por que ele não pega as coisas dele e vai embora? Não, porque ele fez um pacto de honra, e ele não pode... mas é só ele escapar, é só ele mentir, é só ele... Aí eu tenho que, né, trazer ali a ideia de uma outra concepção do que seja a palavra, do que seja, né, a ideia de palavra. É isso, você está falando de um mundo que não é o mundo escrito. Você está falando de um mundo que é o mundo do eu te dei a minha palavra e isso já basta, né? Contrato social. E o quanto a gente vai modificando isso para um mundo em que a palavra escrita é a palavra que vale, daí você tem um peso menor para o que está sendo dito. E aí eu acho que vem um pouco na sua reflexão, né, Nando, também a maneira como as pessoas se comportam, ou o que elas evitam escrever, mas elas não têm pudor em falar. E também o quanto isso varia de sociedade para sociedade, né? Então, a gente, na faculdade, quando estuda muitas das sociedades africanas, que tem toda uma tradição oral, ou mesmo as sociedades ameríndias, que é uma outra noção, uma outra concepção sobre a importância da palavra. Então, não é qualquer coisa, você dizer, né, a maneira como você se refere, as palavras que você usa, não é qualquer coisa, né? Não é de qualquer jeito, você não pode sair falando tudo que você quiser. E, inevitavelmente, a gente entra num campo de debate acalorado hoje, que é a ideia do liberdade de expressão, né? Mas aí eu posso falar o que eu quiser, e se você não deixar eu falar, eu estou sendo tolhido da minha liberdade de expressão. E, enfim, aí já entra no campo que a Mércia estava começando a desenvolver sobre o discurso de ódio e a liberdade de expressão, mas acho que é um campo aí de jogo de palavras muito interessante para a gente entender o quanto elas têm poder. E acho isso fundamental a gente levar também para a discussão em educação, sabe? Então, quando os alunos trazem essa ideia, tipo, por que eu estou aprendendo isso? Nunca vou usar isso. Eu quase sempre... A primeira coisa que eu respondo é, em primeiro lugar, porque isso aqui confere poder. Né? Então, muitas situações da vida, saber ou não saber isso pode representar que você tenha acesso ou não acesso, né? Mais poder ou menos poder em determinadas situações por dominar ou não dominar esse conhecimento, enfim. Então, mostrar o quanto a palavra tem poder, o quanto o conhecimento tem poder, é também um jeito interessante de trazer a discussão do porquê da educação e da escola. Enfim. Perfeito. Sabe uma coisa que você falou, que aí eu vou trazer para a gente pensar junto aqui? Você falou assim que o uso da internet, né, assim, que as crianças têm que entender o uso da internet. Eu sempre me coloco para pensar também, uma vez eu li isso, eu achei muito bom, o que nós, pós-décadas, sabe, eu nasci em 83, nós que já fomos a contemporaneidade da internet, já não somos, o que nós temos que entender também que a rede social, ela não é a rede social, ela é a rede social que existia antigamente de uma outra forma, que ela é isso agora. Ela está e será isso que está, porque existe uma tentativa, às vezes, de diminuir aquela criança que nasceu nesse lugar onde a relação social dela se estabelece através de um vínculo binário, 01, 01, 01. Você entende? Então, assim, não é assim, você tem que aprender a vir para o mundo real. O mundo real é esse mundo operado nas redes sociais digitais. É a nova comunicação, é a nova forma de falar, sabe assim? Por que eu acho, por exemplo, eu estou falando com o mestre do texto escrito? Porque ainda opera na internet como grande parte a coisa da coisa escrita, né? Assim como os jornais tinham essa coisa poder potente, dessas matérias que a gente pega e mostra, né? Assim, você tem muito menos vídeos mostrando, olha como que você fez aqui, que são vídeos que a gente pega hoje, vamos supor, as grandes problemas sociais, políticos que desdobram e derrubam e sobem governos, ou não, né?
Mostram vídeos que foram salvos por alguém, né? Mas isso já existia. O Fantástico já fazia isso, botar uma câmera numa mala escondida para o cara apresentar, né? O fato agora é que aquilo que você dizia na sua casa, a rua invadiu a casa, você entende? Assim, a gente não tem mais esse lugar e é permissível, a gente quis isso, de sentar na minha casa e aí um grupo de pessoas loucas começa a disseminar ódio racista, homofóbico, o que for, você entende? E aí, aquela velha desculpa, no contexto da sua casa você pode fazer o que você quiser. Só que hoje a rua invadiu a casa, porque você se colocou. Então, a coisa do social, que antigamente era o social do seu grupo familiar, ela explode para 1.000 pessoas que te seguem, 500 pessoas que te seguem. E essa é a relação que eu estou falando para vocês, no sentido de o quanto que nós também temos que entender que a nossa realidade mudou. E complementando assim essa sua reflexão, acho que até na maneira como fala, né, Nanda, já é revelador dessa ruptura geracional aí. Então, assim, se a gente fala assim, eu vou entrar na internet para ver tal coisa, não faz sentido algum falar isso para essa geração. Essa ideia de, eu vou agora acessar o mundo virtual. O real e o virtual não tem mais essa fronteira para essa geração que já nasceu conectada, porque tudo tá. É a geladeira, o relógio, e daqui a pouco todas as outras coisas, né? É uma rede mesmo que ficou, né, diluiu aí a fronteira do virtual e do real. E a gente, enquanto adultos, enfim, geração pensante desse mundo, ignorar isso é não conseguir entender um futuro que está, assim, não é que é daqui a pouco, é tipo que já está aí. Agora a discussão do 5G, pelo amor de Deus, tem toda uma questão da conexão entre escolas, né? Uma das bandas lá do leilão tinha a ver com essa questão do interconectar as escolas do Brasil. Não sabia. Que é, inclusive, uma das... É como se fosse a prerrogativa lá, né? Para você poder operar naquela frequência, um dos contrapontos é você conectar todas as escolas. Esse foi a faixa menos requisitada, ganhou, por exemplo, a internet nas estradas e tudo mais. Então, a menos nobre, digamos assim, é a relacionada com a conexão de escolas e que não está posto. Então, assim, é um grande problema a ser resolvido. E a gente tem um cenário que as escolas do Brasil não estão conectadas à internet, a grande parte delas. E você ter hoje, no século XXI, em 2022, lugares não conectados à internet, significa que você está, assim, completamente alheio a muitas coisas, né? Então, é um impacto muito grande, uma desigualdade muito profunda. Então, o buraco é muito, muito, muito mais embaixo quando a gente fala disso. Eu sempre penso nessa coisa da desigualdade. Eu participei de um projeto gigante aqui sobre pesquisa e as pessoas, os pesquisadores foram procurar pessoas da escola, da base, acho que é ensino fundamental, né, Caio? Da 5ª à 8ª série, hoje é 9ª, né? 3º ano. E aí foram entender por que a escola integral não funcionava e qual era a relação delas com a coisa do eletrônico, né? Assim, dentro da pandemia, como que se processou. 90% das pessoas acessam pelo celular. Então, a falácia de que não há computador é porque não há mesmo. 80 e tantos % das pessoas acessam a partir do banco de dados de telefone que elas têm e da internet ou de casa ou do vizinho. Então, se você está na escola e não há internet disponível para você, não existe professor que queira dar aula com internet, porque ela não se estabelece. Só que esta linguagem, pegando a linguagem da internet, ela está intrínseca no resto da vida dessa pessoa inteira. Só que ela vai para a aula e ela é desestimulada a usar aquilo que ela usa em tudo. Inclusive na forma de escrever, de lidar, de colocar, de trazer a sua realidade. É claro que existe uma diferença entre a linguagem coloquial e a linguagem formal. Existe, é necessária, e ela tem que ser trabalhada em como a gente trabalha, né? Assim, isso tem que perdura. Mas a negativa dela é igual a negativa que eu estou te falando, que eu fico pensando nisso, assim, ignorar o fato de que, sabe, montar esse texto falando como eles faziam na década de 50, de 100 pessoas que odeiam e desejam a morte, é negar o fato de que hoje milhões de pessoas podem fazer isso com um clique. Isso é realidade, isso não é uma coisa que vai deixar de existir. Ela vai transformar em outra coisa, mas não vai deixar de existir. Igual quando o telefone surgiu, né? Sei lá, não sei, talvez no contexto histórico da guerra, você vai... surgiu o telefone, a maneira de comunicar, blá, blá. Cara, isso muda tudo. E não dá para ignorar mais, né? Bem, aproveitando aqui que é esse momento que não dá para ignorar mais,
Eu acho que é importante nós não ignorarmos mais as pessoas que estão aí conosco. Então, toca essa Então, bola aí, vai. Desculpa aí. então, por favor, alguém tem alguma coisa a colocar? De alguma pergunta, reclamações, dúvidas? O nosso saque está mais que aberto para vocês. Vocês podem Mas escrever em 140 caracteres. se Ou ninguém tiver, a gente vai continuar falando por aqui, tá, gente? Não é que por isso a gente vai calar a boca, mas também não queremos monopolizar a conversa. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bem, gente, então enquanto se alguém quiser, levanta a mãozinha, sabe como é que é? Tem lá no bate-papo uns negocinhos que você clica e aí você coloca uma mãozinha e é só... Aí, Aqui, o Afonso. Afonso. Muito bem, Afonso. Oi, eu estou ouvindo vocês aqui, eu não vou conseguir, eu tentei abrir a minha webcam aqui, não consegui, eu estou usando o celular. E pensando em duas questões que eu acho que eu queria pontuar e jogar um pouco aqui, apimentar um pouco a discussão. Uma delas, eu penso que muito da intolerância que leva ao ódio também tem muito mais a ver com a questão da dificuldade, primeiro, da necessidade de afirmar uma identidade e negar a outra. Eu falo disso porque eu morei fora um tempo, Messia sabe disso, ela sabe das histórias que eu observava, e era uma coisa que eu refletia muito, de pensar muito assim, a minha ideia como sendo um contraste no espaço onde estou. E isso vai desde espaços muito amplos, como você está fora, morando em outro país, em outra cultura, e também dentro do seu próprio país. E aí, entrando um pouco nessa questão da identidade como um contraste e da intolerância como sendo a afirmação de uma identidade para contrastar e negar a outra. Eu queria trazer também, dentro das próprias identidades, uma questão que eu observo muito, que parece haver dentro dos grupos, inclusive dos grupos que recebem o nome de minoria, que eu nem gosto muito desse termo, não concordo muito, da própria intolerância. Então, assim, dentro dos grupos de LGBTQI a mais, há pessoas também que têm intolerância dentro. Então, assim, há aquele que sofre mais preconceito e, às vezes, até achincalhe e beirando o ódio e a intolerância, exatamente porque não obedece a um padrão. E até dentro também de grupos em que são compostos basicamente por negros e que também tem um racismo aí muito forte. Por exemplo, a gente tem um grande paradoxo dentro, já que vocês falaram de tantos paradoxos dentro do governo atual no Brasil, a gente tem esse paradoxo do presidente da Fundação Palmares, que é tudo aquilo que é o contrário do que se espera de uma representação negra dentro de uma instituição que combate o racismo, né? Então, era isso que eu queria pontuar aqui, né? A intolerância como uma forma de expressão de uma identidade, ou afirmação de uma identidade negando outra, dentro de um contexto maior e dentro da própria discussão desses grupos, existindo também essa intolerância em relação à idade, intolerância em relação a um traço que foge de um padrão que se espera que seja seguido, entre outras mais. E, evidentemente, tudo isso está aí sustentado e amparado, ou amparado, pelo discurso e um discurso da ausência, né, do anonimato, porque a gente, às vezes, não sabe quem são as pessoas. Era isso que eu queria colocar. Eu vou voltar aqui para o meu anonimato, com licença. Eu posso falar alguma coisa sobre o que o Afonso falou? Então, Afonso, é que intolerância não tem endereço, nem tem carteira de identidade, né? Então, todo mundo... Inclusive, eu gosto muito de uma citação, algo que eu li, que eu nunca mais esqueci, que foi a leitura do Irving Goffman, que é um sociólogo, não é um sociólogo canadense, que fez a carreira aqui nos Estados Unidos,
e ele escreveu um livro cujo título é Estigma, e num dos primeiros capítulos do livro, ele começa a fazer uma descrição do que é isso, e ele faz uma declaração que eu nunca esqueci, eu costumo citar sempre quando eu falo sobre o tema, né? Ele diz que quando quaisquer duas pessoas se encontram diante uma da outra, elas vão recorrer a modelos, a ideias, do que elas conhecem do mundo, não é? E com base naquilo que se encontra imediatamente disponível, então aquilo que as pessoas veem, não é? Eles vão fazer uma leitura semiótica daquilo que é visível, não é? As roupas, a maneira como a pessoa se posiciona em determinados lugares. O Caio falou sobre a presença de indivíduos negros em lojas, não é? Porque que eles são olhados, porque isso é muito histórico, não é? Então, quando quaisquer duas pessoas, de acordo com o Goldman, se encontram, elas vão usar o que se encontra imediatamente disponível para fazer uma leitura do outro e para guiar a maneira como elas vão lidar uma com a outra. Não é que isso justifique a maneira como as pessoas agem, mas, de certo modo, ajuda a explicar de onde é que vem o preconceito e ajuda a explicar algo que eu sempre digo para os meus alunos. Todos nós, se nós nos examinarmos e formos francos conosco, né, com nós mesmos, nós vamos entender que nós todos temos algum tipo de preconceito. Todos nós temos algum tipo de preconceito. Agora, o que eu faço com esse preconceito e o que eu permito que esse preconceito faça no meu tratar com os outros é algo diferente. Então, eu acho que é importantíssimo que as pessoas reconheçam isso sobre si, não é? Que essa vivência em sociedade, ela nos ensinou, nos deu ensinamentos, não é? Que, de certo modo, guiam a maneira como nós lidamos com os outros, ou a maneira como nós pensamos. Agora, o que é que a gente faz com isso? Isso quer dizer que você vai tratar as pessoas de maneira que fira a integridade ou a dignidade dessas pessoas, ou o direito dessas pessoas de existir do modo como elas queiram existir, não é? Então, eu acho que é importante refletir nisso, porque eu acho que o primeiro passo para que uma pessoa não haja de maneira discriminatória ou agressiva é reconhecer as suas próprias limitações como ser humano, não é? Então, a gente tem essa leitura que é um tanto quanto limitada do outro, que pode ser alimentada por ideias que a gente carrega, que são históricas, que são derivadas do contexto. O Caio falou muito sobre essa história do Brasil, essa história colonial do Brasil, essa história que é carregada você falou sobre a coisificação dos povos escravizados no Brasil. Isso me lembrou muito do Gilberto Freire, que falava que os senhores de escravo tratavam melhor os animais que tinham do que os próprios indivíduos, os seres humanos, os escravos, os povos escravizados, perdão. A Lilia Schwartz tem um capítulo no livro Racismo no Brasil, que é Ser Peça, Ser Coisa, não é? Quer dizer, que isso tudo tem uma carga histórica, que tem tudo a ver com essa história que nós temos e que nós, talvez ela seja recuperável, ela é recuperável por causa dessa história que nós partilhamos, essa história comum que, por exemplo, todos nós aqui temos enquanto brasileiros, não é? Isso no caso muito específico, no caso da nossa sociedade. Além disso, é muito interessante, Afonso, a partir dessa reflexão, a gente também tentar colocar algumas coisas em outros lugares, assim, eu gosto muito desse tipo de análise, né? Porque nesse caso do presidente da Fundação Palmares, que até me foge o nome agora, mas ele meio que coloca as ideias fora do lugar, né? E aí quando a gente passa a fazer esse tipo de análise, e isso eu acho que foi uma provocação que a Lilia Schwartz fez em alguma live dela, também é frutífero e interessante. Por exemplo, esse discurso que toma o presidente da Fundação Palmares, geralmente quando a gente traz ele como um exemplo, aparece na seguinte lógica de discurso, que tá vendo? Ele é negro e também tá operando dentro do racismo, né? E a Lília chama atenção para o fato de o que não está revelado nessa lógica, né? O revelado por detrás dessa lógica é o quanto a gente associa o racismo à branquitude, o lugar do, né? O falar como, olha, um negro, olha só, até ele que é negro está cometendo racismo, já nos revela que para nós o lugar do racismo é do branco, o normal, entre aspas, é o branco ser racista, né? E aí, para justificar o racismo do branco, você pega a exceção do negro, tá vendo como
como até ele que é negro também está sendo racista, né? E eu acho que daí vem o que a Mércia está colocando, né? A gente conseguir compreender a partir desse exemplo de que o racismo a gente está falando de uma estrutura de poder e de discursos, e que, portanto, a gente não está falando dos indivíduos, e a gente não está falando de uma categoria moral também, né? Não são os brancos malvados racistas contra os né, o mimimi das vítimas oprimidas, etc. Não é essa a lógica Caio, que a gente está operando, né? Caio, é interessante você estar falando isso, porque o GA fez uma pergunta aqui no grupo, e o GA é o barulhista, que é um dos nossos integrantes do projeto, mas também está aqui nos participando, nos dando o prazer da sua participação. E ele fez uma pergunta aqui no grupo. Nando, eu não estou conseguindo acessar, mas tem a ver com isso. Você pode ler para mim, por favor, a pergunta do GA? Até que ponto a dor da vítima valida o que o agressor ou o odiador busca? Nesse contexto, até que ponto a dor da vítima valida o que o agressor busca? Tem uma matéria que o Fantástico fez há pouco tempo que mostra muito isso, né? A jornalista botou no Twitter dela assim: procuro haters. E ela achou que não ia ter ninguém. Milhares de pessoas mandaram mensagens: eu sou hater, eu quero... E há esse lugar do prazer de acertar o outro, que é perverso, né? Que tem esse lugar da perversão de vou te machucar, e que tem nesse lugar também que a Mércia falou, assim, é uma combinação de tempo livre e acesso. E aí eu vou aproveitar essa resposta também, já para pedir para que depois de cada resposta, depois de pensar isso, vocês pudessem se encaminhar para as declarações finais. Infelizmente, nosso tempo vai acabar. Eu só queria pegar um exemplo. A pergunta do barulhista é bem difícil, assim, acho que dá para pensar bastante, mas acho que talvez ajudando aqui nesse raciocínio coletivo, né? Um dos exemplos que eu gosto de trazer quando eu trato desse assunto, e que inevitavelmente isso aparece, né, argumentos nessa lógica de, mas olha, os próprios negros estão fazendo isso, ou, né, estão agindo como os opressores, tem a ver com as identidades também e com aquilo que a Mércia falou sobre a questão dos símbolos e da visualidade, né, do seu lugar social e tudo mais. Então, dois exemplos. Primeiro, quando a gente fala sobre a história, né, dos brancos, primeiro que é uma categoria que a gente não opera, né? O branco é aquele que, né, quando a gente faz estudo sobre a branquitude, é que não precisa dessa classificação porque se coloca no lugar da universalidade, né? Então, a gente nomeia o negro, já que o padrão é o branco, o homem, o heterossexual, enfim, todos que estão dentro desse dito padrão. E quando a gente estuda, por exemplo, sei lá, franceses e ingleses brigando, você não tem um comentário desse tipo, nossa, mas brancos, franceses lutando contra ingleses, mas é branco lutando contra branco, né? E quando você fala sobre a história dos povos africanos diversos, e mas lá na África eles escravizavam uns aos outros, né? Então, olha o quanto a gente já, a partir daí, desconsidera as identidades e enfim, as diferenças culturais e dá pesos diferentes, né, para essas realidades e esses seres humanos. Então, isso é um exemplo que eu gosto de trazer, e o outro deles é quando a gente analisa os processos de alforria no Brasil e tudo mais, uma das primeiras coisas que um negro alforriado, liberto, comprava era um sapato, né? Então, os escravos não podiam usar sapatos, sempre estavam descalços, e daí o sapato passa a ser o símbolo, né, daquele status social. Então, diante de um corpo fenotipicamente negro, a marca de distinção entre a liberdade e a escravidão era o sapato. E muitas vezes esse liberto, ele era dono de escravos, né? E daí, de novo,
o que está em jogo não é a questão do ser negro ou não ser negro. O que está em jogo é o operar do poder, né, do mercado ali, de você ter recursos para conseguir ter escravos ou não. E é até interessante, quando a gente analisa a fundo a escravidão também, a justificativa para a escravidão, ela não começa com um argumento racial. A discussão inicial não é escravizar porque era negro, né? Então, a escravidão é de longa data na história da humanidade, e é a partir do século XIX que você tem o discurso racial ganhando força e servindo como justificativa, mas até então, de novo, é muito difícil, né, a gente fazer esse tipo de análise, porque para nós hoje a pauta racial e esses discursos a gente opera com eles com muita facilidade, e daí a gente quer levar isso para determinadas análises em que isso não estava posto. Então, sabe, o que para nós talvez fique, tá vendo, ele era negro e estava escravizando um negro, é uma situação que não se colocava em determinado, né, período de análise ali. Então, muito mais complexo do que parece ser, e eu acho que essa complexidade é o que torna o assunto relevante, interessante, né? Eu queria complementar só, Caio, você falou sobre o sapato, eu me lembrei de Freire, mais uma vez, em Sobrados e Mucambos. Ele conta que os negros, não era incomum, não é, nos muitos registros que ele coleta, que os negros que usassem sapatos atraíssem crianças na região que saíam atrás daquele negro ridicularizando aquele negro, porque o negro não usava sapato, como você acabou de dizer, não é? Sim, eu também, voltando à pergunta aqui do barulhista, não é? Sobre essa questão de até que ponto a dor da vítima valida o que o agressor ou odiador busca, eu fiquei pensando no tanto de pessoas, no tanto de exemplos, eu não sei se é porque me interessa muito essa questão da discriminação, da linguagem agressiva, mas é o tanto de notícia que mostra pessoas hoje em dia agindo de modo abertamente discriminatório. Eu vi uma declaração era uma senhora em algum lugar no Recife, e ela dizia para a pessoa: eu sou racista mesmo, eu sou racista, como se aquilo ali fosse a coisa mais autêntica e mais interessante de se dizer sobre si mesmo. E há um aspecto disso, talvez tenha, especificamente relacionado à internet, que me veio à mente, essa questão de que a internet, esse acesso que deu às pessoas, deu a muitas pessoas, por mais que hoje a gente tome isso como algo garantido, deu a muitas pessoas essa possibilidade de expressão que, de outro modo, talvez elas não tivessem, não é? E isso conferiu esse falso sentido de poder, não é? Então, agora, quem quer que seja, não é? Que qualquer pessoa pode ir lá no site da Lilia Schwartz, por exemplo, e fazer um comentário, uma declaração que ela disse. Isso há de ter algum tipo há de conferir às pessoas algum sentimento de poder, de empoderamento, não é? Então, pessoas que nunca antes podiam ter suas opiniões ouvidas, agora devem se sentir que tem um espaço para comunicar o que quer que elas queiram dizer, não é? Então tem esse aspecto também, e que leva a um outro ponto interessante, essa questão do direito da expressão. O Caio até falou sobre isso, não é? Então, por exemplo, a primeira emenda constitucional dos Estados Unidos, ela garante o direito das pessoas expressarem ideias de ódio. Você pode expressar a sua ideia odiosa se você quiser. O limite é se essa expressão de ódio incita a violência, não é? Então, no caso do Brasil também, acho que a mesma expressão é garantida, parece que a mesma expressão é garantida, ao mesmo tempo que existem essas outras leis que supostamente garantiriam que as pessoas que são discriminadas, ou que se sentem discriminadas, pudessem ter os seus direitos observados e garantidos. Então, é um espaço ainda, uma linha muito tênue, não é? Sem dúvida, é algo muito complexo, e que eu acho que tem muito a ver tanto com esse papel que a internet tem na vida das pessoas, ou que esse espaço, que essa voz que ela proporcionou, esse espaço de manifestação proporcionou para muitas pessoas, não é? E essa ideia de que as pessoas podem dizer o que querem, que não é verdade, a internet não é terra de ninguém, não é? Então, as pessoas podem... Há consequências que deve haver, ou deveria haver, em muitos casos há consequências seríssimas, tanto para si como os outros,
Então, não existe mais, é uma falsa ideia essa de que ela não é terra de ninguém. Mas, efetivamente, outra coisa que eu acho interessante é que a gente falou bastante sobre a linguagem do ódio, mas há muitos exemplos em que muitas pessoas se manifestam em solidariedade das pessoas que são vítimas desse tipo de ação. E isso também eu acho que é algo que deve ser mostrado, porque eu acho que aponta para um anseio que muitos de nós temos, esperançosamente a maioria de nós temos, que é de fazer esse recurso que é novo, como o Nando estava falando, funcionar de uma outra maneira, de uma maneira melhor, não é? Sem dúvida é uma linguagem nova, mas a gente tem as mesmas expectativas, parece que a gente ainda tem, às vezes, as mesmas expectativas para essa maneira de comunicação que a gente tem para as comunicações e a interação que acontecem fora desse âmbito virtual, não é? Justamente, e é nessa tentativa que a gente monta esse espetáculo, tentando minimamente criar um exercício de empatia, como diz a Michelle, tão brilhantemente um ensaio nosso, que esse espetáculo seja uma tentativa de empatia, de se ver lá e de se colocar, e a gente consiga minimamente não querer dizer que não existe ódio, que não vai, sabe, que a gente tem a forma, mas fazer como o Caio falou, que eu acho que o caminho é falar. É falar. Acho que esse anonimato também da discussão é ruim, entende? E eu acho que é para isso. Gente, eu vou ter que encerrar. Ficaria mais horas aqui. Se fosse pessoalmente, tomaria uma cerveja com vocês. Mas, infelizmente, a gente tem um horário. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos que estiveram aqui hoje, especialmente vocês dois, Caio e Mércia. Obrigado pela disponibilidade, pela gentileza e, sim, pelo carinho de terem parado a vida e pensado um pouco sobre esse trabalho que a gente está fazendo, né? E Helder, que nosso autor, pode dizer mais que ninguém que essa discussão sua, como a todas as outras, vão alimentar muito a nossa escrita e eu como diretor, a nossa criação, e Michelle como atriz, sabe, a maneira dela fazer, e Barulhista como compositor, como também criador, também todo mundo junto, a gente sai daqui, talvez, posso dizer por mim, mas enfim. E lembrando, pessoal, que amanhã a gente tem o nosso último encontro. Nando, passa a ficha técnica de amanhã, por favor. Amanhã é um pouco mais cedo, é às 18 horas, porque a gente tem o Luiz Vieira. Luiz, ele é um sociólogo e ele está falando da Itália, e ele pesquisa especificamente o discurso de ódio voltado para pessoas negras e para mulheres. E aí é um recorde bem legal, porque ele vai trazer toda uma perspectiva dentro da rede social sobre como que isso opera e como que isso acontece. E agora ele tem um novo material de estudo dele, que ele está trazendo, que é muito bom também, que é como que o ódio opera dentro do humor. Como dentro de discursos de humor, esse ódio vem operando e ele vem sendo normatizado. Como se fosse, tudo bem, no humor eu posso fazer o que eu quiser. Vocês não têm um certo grau de bom humor, né, para receber, ou o mundo está ficando com muito mimimi, que é um discurso também muito comum. A gente vai falar sobre isso. Tem a Cauane também, que é uma advogada sobre direitos humanos, especializada em LGBTQI+. Então, ela traz uma perspectiva muito boa nesse sentido dos direitos humanos, da advocacia para discutir de ódios nesse segmento. E vamos trazer o Aldino Vilão, que é o Marcelo, que é um youtuber, que também vê que é a coisa mais... que eu acho que talvez seja interessantíssimo, porque ele traz filosofia com a linguagem da quebrada. Então, assim, ele vai trazer para a gente a linguagem filosófica dele via a linguagem que ele traz da quebrada, que é uma outra perspectiva de visão. Então, amanhã, a partir das 18 horas, quem puder, esteja conosco. Vai ser mais uma conversa delícia e pode perguntar à vontade, viu, gente? Já que vocês estiveram hoje do lado de cá, amanhã sejam do lado de cá e perguntem também para a gente fluir. Vai ser um prazer, se todos puderem também vir amanhã. E por hoje, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todos. Tchau, valeu demais. Beijo para vocês aí. O Caio quer falar uma última coisa. Fale, Caio. Não, queria agradecer o convite, acho que, agradecer pelo fato de estar aqui na mesa junto com a Mércia, prazer, Mércia, conhecê-la. Acho que foi um debate muito, muito interessante, provocador de outras questões, e eu queria recomendar o texto que eu mencionei, vou colocar aqui no chat também, que é o Educação Após Auschwitz, e trazer um trechinho que ele coloca, ele é de 67, daí olha como ele acaba, voltei a ele para me preparar para cá, e ele diz o seguinte:
Além disso, seria necessário esclarecer quanto à possibilidade de haver um outro direcionamento para a fúria ocorrida em Auschwitz. Amanhã, ele está falando de 67, amanhã pode ser a vez de um outro grupo que não os judeus, por exemplo, os idosos, que escaparam por pouco no Terceiro Reich, ou os intelectuais, ou simplesmente alguns grupos divergentes. O clima, e quero enfatizar essa questão mais favorável a um tal ressurgimento, é o nacionalismo ressurgente. Ele é tão raivoso justamente porque nessa época de comunicações internacionais e de blocos supranacionais já não é mais tão convicto, obrigando-se ao exagero desmesurado para convencer a si e aos outros de que ainda tem substância. Sensacional. E acho que a gente está, né, quando a gente faz esse tipo de discussão de tipo, putz, será que a gente pode voltar a experienciar isso daí? E, infelizmente, inclusive nesse contexto de pandemia, acho que a gente viu muitas coisas que a gente não gostaria, né, de ter visto nunca mais na história da humanidade, e que elas estão aí, estão latentes, então o ódio está por aí e é muito importante a gente falar sobre ele, né? Então, parabéns para vocês, sucesso ao espetáculo. Saravá. Você vai estar em São Paulo? A Mércia também. Não, a Mércia só deu um tchauzinho, isso mesmo. Bom, eu só dizer muito obrigada pelo convite também. Dizer que eu acho a sua declaração é absolutamente pertinente. Parece que foi escrito ontem, não é, Caio? Hoje de manhã. Como ele disse, amanhã, né? O nosso amanhã, que a gente E no tem nosso amanhã a gente tem o terceiro encontro. Então, gente, um grande abraço para todo mundo e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado.